Então, tu é mais um daqueles que acham que Estados Unidos e União Soviética ficaram só naquela rivalidade aqui na Terra, mandando míssil pra cá, míssil bombinha pra lá, Guerra Fria e tal. Meu, teve muito, mas muito mais coisa que isso. Pra tu teres uma ideia, teve uma corrida espacial, cara. Espacial, espaço, estrela, cosmos. E isso tudo eu vou te contar nesse vídeo que vai ser sobre a corrida espacial. Meu nome é Gilberto Oxley, cientista político, conteúdo em drops para o seu cérebro. Eu sei que eu vou ser repetitivo e tu já sabe da Guerra Fria, isso vai dar um vídeo, hein? Aguarde que vai vir um vídeo sobre isso, sobre Guerra Fria. Mas no fim da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu lá em 1945 e tal, tu já sabe que Estados Unidos e União Soviética surgiram como as grandes potências hegemônicas do momento, né? Como as grandes potências mundiais. E logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, eles, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, capturaram vários engenheiros alemães. Cara, eles capturaram os engenheiros alemães, cientistas alemães, trazendo consigo, né, com esses engenheiros, vários planos e conhecimentos e ciências avançadas e tal, porque durante a Segunda Guerra Mundial a Alemanha, principalmente o cientista, o engenheiro alemão Werner von Braun, ele foi o pai, foi um dos criadores da bomba do míssil V2, que foi o primeiro míssil balístico criado na Alemanha. Esse míssil saía da Alemanha e bombardeava territórios lá na Inglaterra e na Bélgica também. Aquilo ali para a época era o máximo. Imagina uma bomba voadora, um míssil voador que vem vindo e pá, destrói tudo do ar, assim. Era uma tecnologia altamente avançada para a época. E esse cara, então, ele foi um dos que foram capturados, né, pelos Estados Unidos, e ele trabalhou também para os Estados Unidos depois, nos anos seguintes, em projetos espaciais, de foguetes americanos, etc. E tal. Entre 1957 e 1975 aconteceu uma verdadeira corrida espacial, como eu falei. E essa corrida espacial, é importante que tu saibas assim, que ela teve a sua origem lá na corrida armamentista, que iniciou no fim da Segunda Guerra Mundial. Mas entre 1957 e 75 foram anos de muita corrida espacial, de muita inovação no que diz respeito à conquista do espaço. Em 1957, a União Soviética, como era chamada, ela lançou o primeiro satélite artificial ao espaço, chamado Sputnik 1. Isso foi em outubro de 1957. O Sputnik 1 foi para o espaço. Pá! Imagina o primeiro satélite artificial. E isso foi em outubro. E um mês após, em novembro de 1957, no Sputnik 2, a União Soviética lança o primeiro ser vivo ao espaço, cara. E quem foi? Quem foi o primeiro ser vivo que foi para o espaço? Foi o Major Tom lá? Não. O Major Tom era viagem total, mas não foi o Major Tom. Um grande cientista, um grande engenheiro, um político maravilhoso. Negativo, bicho. Foi uma cadelinha, uma cachorrinha, Laika o nome dela. Foi o primeiro ser vivo a orbitar no espaço. Infelizmente, quando o foguete subiu, pá, a cadelinha não aguentou, né? Coitadinha da cadelinha, tava ali, a Laikazinha, coitada. Ela sofreu um estresse tremendo, né? E sofreu com superaquecimento e tal, e ela morreu. Né? Mas foi o primeiro ser vivo a ir ao espaço. Já em 1958, em janeiro de 1958, claro, para não ficar para trás, os Estados Unidos lançaram o seu primeiro satélite artificial, que foi o Explorer 1. Né? Foi o primeiro satélite americano a ir para o espaço. Bom, aí já começa aquela disputa dos caras, né? União Soviética, Estados Unidos, espaço, porque a Terra já ficou pequena para os dois e tal.
Em 1958, também um outro dado interessante, foi criado a NASA, a Agência Espacial Americana, né, que existe até hoje, com projetos e tal, espaciais. Né? Foi em 1958 que ela foi criada. Gente, passaram-se aí 3 anos. Só me acompanhando, né? 57, 58. Aí, em 1961, para assim o espanto mundial de todos, o primeiro homem foi lançado ao espaço. O primeiro ser humano foi lançado ao espaço. Tu imagina isso, que vitória, que conquista da humanidade, né? Que avanço tecnológico. E quem foi que fez? Também a União Soviética. Em 1961, na nave Vostok, ele foi lançado ao espaço o cosmonauta Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, em 1961, foi ao espaço. Chegando lá, aquela loucura, tipo Major Tom, como eu já falei e tal, ele olha, ele no espaço, ele olha e ele fala, ele relata, né? Ele nos diz 2 frases célebres, que é a primeira. E aí, desculpa, colorados, mas eu vou ter que dizer, né? Ele falou assim, ó, a Terra é azul. Hã? Que espetáculo! Venho do bairro da Zenha. Opa, calma, aí é outro vídeo, mas a Terra é azul, desculpe. Essa foi a primeira frase que ele falou, a Terra é azul. E a segunda frase tradicional que ele falou, desculpe, é: olhei para todos os lados e não vi Deus. A crença dele, no regime comunista, etc e tal, todo mundo tem o direito de ter as suas crenças. Yuri Gagarin, em 1961, primeiro ser humano a ir ao espaço. Bom, e aí também, entre 1960 e 1970, foram criados vários projetos nesses países, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, né, disputando a verdadeira corrida espacial. Os soviéticos criam o programa Venera, que lançam uma nave para explorar o planeta Vênus. E para não ficar atrás, os Estados Unidos iniciam também o seu programa espacial e lançam a Voyager, que era para explorar Júpiter e Saturno. Só que até hoje, a Voyager ultrapassou há muitos e muitos anos já Júpiter e Saturno e manda informações sobre o espaço infinito. Ela está indo, amigo, e vai, e está mandando, volta e meia, manda informações, fotos, tal, sobre o espaço. É uma coisa assim sensacional, né? Que já virou um bem assim da humanidade, a Voyager, né? Essa sonda maravilhosa que está indo explorar o espaço. Enfim, também nessa década aí de 1960, os Estados Unidos lançam o projeto Apollo. É, esse mesmo projeto Apollo. Eu só vou ler aqui 3 dados para você sobre o projeto Apollo. Na década de 60, ele envolveu mais ou menos 20 bilhões de dólares do governo americano em investimento. Ele contratou, esse projeto Apollo, mais de 20 mil empresas que eram fornecedoras de peças e equipamentos para montar as sondas, as naves, os foguetes, enfim, mais de 20 mil empresas. E essas 20 mil empresas, nesse projeto Apollo, envolveram mais de 300 mil trabalhadores. Tu vê que mega operação dos Estados Unidos nisso aí, hein? Foi assim um mega projeto, né? Culminou em 1969 com a missão Apollo 11, aonde em julho de 1969 Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua. Em 1969. Ali foi o apogeu, foi o ápice, né? Tem muita gente que até hoje não acredita, que acha que isso aí foi uma montagem de Hollywood, etc e tal, porque nós estávamos em plena Guerra Fria, uma montagem dos Estados Unidos para se sobrepor à União Soviética. Mas é a ciência, meu amigo. O homem pisou em 1969. E o primeiro cara foi o Neil Armstrong. E lá de cima, ele falou uma frase célebre também, que é a seguinte, né? Quando ele desceu as escadinhas, pisou na Lua, ele disse: um pequeno passo para um homem
e um gigantesco passo para a humanidade. E não podia ser diferente, imagina que conquista, né, gente? Aí passou o tempo, tal, já finalizando, aí nós já entramos na década de 80, que já estava o Ronald Reagan, né, como presidente dos Estados Unidos e tal, o Gorbachev lá na União Soviética, etc. E o Reagan vem com seu governo e lança a Guerra nas Estrelas. E aí a União Soviética, para não ficar atrás, também teve que acompanhar. Só que isso aí envolvia milhões e milhões e milhões de dólares, enfim, de investimento. E a União Soviética, já na década de 80, começava já a mostrar uns sinais de falência, alguns sinais de falta de fôlego econômico, né? E esse projeto do Ronald Reagan, que era Guerra nas Estrelas, ele previa montar um escudo espacial, né? Onde os mísseis balísticos da União Soviética, caso surgisse aquela terceira guerra nuclear mundial, o míssil balístico da União Soviética saía do seu local e esse escudo interceptava lá no espaço o míssil. Pá! Mas a União Soviética também fez o projeto em 1987, o projeto Polius. Polius, que também previa tipo um canhão espacial com laser, que ia abater também os mísseis americanos. Claro, né? Só que não foi muito longe, cara. Não tinha fôlego, não tinha dinheiro. Esses projetos espaciais necessitavam muito investimento, mas muito investimento mesmo. E aí, em 1987, a Rússia foi lançar essa arma Polius, e ela em seguida caiu no Oceano Pacífico, dando fim, né? Virou chacota, virou piada, e os russos lá, a União Soviética na época, né? Deu fim, terminou com esse projeto, né? E foi aí mais ou menos, depois com o fim da Guerra Fria, em 89, com a queda do muro, em 91, com a perestroika e tal, esse projeto Guerra nas Estrelas foi deixado de lado, mesmo porque envolvia muito dinheiro, muito investimento, né? Depois, para finalizar, o Bush filho, né? O Walker Bush, ele deu uma certa ressuscitada em toda essa ideia de guerra espacial, tal, criando o escudo antimísseis, né? Que ele tinha essa ideia, de novo, voltou aquele escudo antimísseis que abatia os mísseis no espaço e tal, mas daí foi no governo Barack Obama, que o Barack Obama viu que aquilo ali era uma loucura, ia comprometer a economia dos Estados Unidos e tal, e aí terminou com essa ideia, pelo menos durante um período aí que até hoje a gente não ouve mais a falar nessa guerra espacial. Mas foi aí foi um breve drops de conhecimento sobre a corrida espacial, que é uma parte interessante, uma parte muito importante, intrigante até, né, da história mundial. Ok? Bom, tu já sabe, eu sempre falo isso no final, né, mas eu vou ter que repetir, te inscreve no canal, cara, a gente tá com 92 inscritos, e pra gente trazer mais temas pra vocês aí, vamos se inscrever no canal, tu que tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, principalmente, se tu achou que foi legal, que serviu pra alguma coisa pra ti aí, cara, te inscreve no canal, dá um like, né, compartilha esse vídeo, e era isso. Em breve a gente volta com mais um fato histórico aí, ou um tema do cotidiano, quem sabe. Ok? Tchau.